E aí, Mercado, com Juliana Rosa. 9h49, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Juliana Rosa, no estúdio da Rádio Bandeirantes, para falar sobre inflação. Qual foi o índice divulgado hoje? O que deu, hein, Juliana? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia para todos. Bom dia para você, ouvinte. O número veio mais baixo do que o de abril. Uma boa notícia. Ufa, né? Desacelerou bastante. Parece que a gente chegou no pico da inflação e agora está desacelerando. O número de abril tinha sido 1,06% e agora maio 0,47%. Então, menos da metade a inflação de maio, quando a gente compara com o mês de abril. Veio até abaixo... É IPCA, Juliana? O IPCA, que é a inflação oficial. Já estava tendo a previsão média aí dos economistas, já apontava uma redução, mas veio até menor o resultado que estava sendo previsto. O que eu destaco aqui para vocês? Conta de luz, principalmente, ficou mais barata e está ajudando a inflação. A gente parou de pagar aquela bandeira escassez hídrica que representava R$14 a mais que a gente estava pagando a cada 100 quilowatts e agora está na bandeira verde. Então a situação hídrica melhorou depois daquela seca do ano passado, os reservatórios baixos e tal, a gente começou a pagar uma energia mais cara e esse ano a situação está melhor de chuva. Alimento também é outro destaque. A gente falou muito dos vilões, cenoura, batata e agora, passado aquele período de começo de ano que também afetou muito frutas, legumes, verduras, agora está em queda. Cenoura caiu mais de 20%. Muita gente tem me mandado mensagem dizendo que estão percebendo redução de preços. Batata, que também aparece com queda no levantamento do IBGE. Agora, o que sobe? É muita coisa ligada a serviço. Então, passagens aéreas subiu muito, comer fora de casa. É o combustível de viação, pelo menos é o que as empresas dizem, né, Isso. Juliana? E muita procura também, né? O que a gente tem nesse momento é o lado de serviços sustentando o crescimento econômico, são pessoas de alta renda que estão tendo possibilidade de viajar com o arrefecimento da situação da pandemia, comer fora, voltar a lazer, né? Cinema. O que é muito bom, por outro lado, claro que tem uma parcela da população que não consegue usufruir de nada disso, porque mal consegue pagar suas contas básicas, né? Mas é o setor de serviços que está gerando emprego nesse momento. Então, tem esse lado que você vê aqui, setor de serviços gerando inflação, mas, por outro lado, gerando emprego também. E transporte, Thaís, é o outro destaque que você colocou aí de combustíveis, porque nesse momento... A parte de combustível ela está contribuindo para a inflação, só que a Petrobras... Essa sensação de urgência que existe hoje no Congresso Nacional é que há a possibilidade de um novo reajuste ali já pingando no horizonte, né? Eu até venho perguntar... Essa sensação de urgência que existe hoje no Congresso Nacional é que há a possibilidade de um novo reajuste ali já pingando no horizonte, né? Eu até venho perguntando isso para a equipe econômica, do que vai adiantar reduzir imposto se tiver aumento de preço, porque uma coisa vai anular a outra, a gente vai acabar não sentindo esse efeito no preço final. E o que eu ouço ali no governo, eles dizem assim, olha, a gente não tem como garantir, acabar não sentindo esse efeito no preço final. E o que eu ouço ali no governo, eles dizem assim, olha, a gente não tem como garantir redução do preço, mas o que a gente consegue com redução de impostos é evitar uma situação pior. Então, realmente, se você reduz imposto, você diminui em pelo menos R$1, que é o cálculo que está sendo feito, o preço do litro da gasolina e do óleo diesel também. Juliana, pelo menos a tese me parece correta, não é? O que está sendo dito é o seguinte, hoje, União e governos estaduais estão arrecadando mais e bem mais por causa dos combustíveis. Exato. Porque esses impostos variam de acordo com o preço do combustível. O combustível está lá em cima, está todo mundo ganhando mais dinheiro. Por que não usar esse dinheiro para fazer com que o impacto da alta dos combustíveis seja menor? Essa é a tese, né? A questão é o como. A questão é o como e o diabo mora nos detalhes, né, Thaís? O que mais preocupa hoje, quando eu converso com os economistas, no mercado financeiro, que é um termômetro de expectativa, né, do que isso pode afetar a economia, você vê que o dólar está subindo. Ontem subiu, anteontem também. Por quê? Porque a preocupação é a seguinte, esse projeto que o senador Fernando Bezerra estava falando agora há pouco na Rádio Bandeirantes, propõe diminuir o ICMS
para todos os estados em 17% de itens essenciais. Então, a gasolina vai ser considerada item essencial pela Constituição, a energia elétrica, o transporte urbano, telecomunicações também. Então, isso é lei, é Juliana, permanente. Vamos combinar uma coisa, já deveriam ser, não? Já deveriam Thaís, ser eu acho itens o seguinte, essenciais. você não acha que assim, o diesel, por exemplo, faz mais sentido porque ele interfere na cadeia produtiva, né? Ele encarece transporte, então impacta em alimento, né? Impacta tudo. Mas gasolina... Pode ser. Me parece que todos esses itens não são essenciais, justamente porque a partir do momento em que eles são classificados dessa forma, os estados não podem mais deliberar livremente a respeito das políticas tributárias, não é isso? Porque aí você fica fixo, casuísmo. 17% para sempre agora. Só qual é a preocupação que eu tenho ouvido dos economistas? É que como é para sempre, é definitivo, não é só até dia 31 de dezembro, como as outras medidas do governo federal de reduzir, zerar ICMS, PIS, COFINS e CID para gasolina e etanol, isso tudo é só até dia 31 de dezembro. Esse de 17% é permanente, até para ano que vem também. E aí, qual é a preocupação, Thaís? É que se você faz de uma forma... sem se preocupar com o equilíbrio das contas, ano que vem, provavelmente... Tem que mexer de novo. O petróleo não vai estar alto, né? E aí vai cair a receita, só Sim. que a despesa continua a mesma. Então, você tem que continuar mantendo o investimento em saúde, em educação, em folha de pagamento, enfim. Ou você faz uma reforma diminuindo despesas, ou você no ano que vem vai ter que aumentar tributo de outras coisas para que a conta feche, né? Tem que fazer essa conta direito, né, Juliana? Por exemplo, a questão da Eletrobras. O senador Fernando Bezerra, nessa entrevista hoje ao Jornal Gente, falou sobre isso e confirmou aquilo que havia sido dito pelo ministro Paulo Guedes, que a Eletrobras pode sim ser usada, caso a venda aconteça agora em julho, como é previsto. Esse dinheiro pode ser usado pelo governo para fazer a compensação aos estados da redução do ICMS. Ou seja, é uma estatal gigante que vai simplesmente desaparecer em 6 meses, não é? E tem que ser, de fato, essa a solução. Então, a arrecadação a mais dos combustíveis não permite uma solução focada nesse setor? São perguntas, né, que a gente pode fazer. Ontem entrevistei o vice-presidente da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercado, e ele estava me dizendo que eles estão pleiteando hoje, inclusive no Fórum do Supermercado, zerar o ICMS sobre a cesta básica. Vem cá, você zera imposto sobre a gasolina e não zera imposto sobre alimentos, sobre comida, com 30 milhões de brasileiros passando fome, né, segundo o levantamento que foi divulgado ontem. Então, realmente é uma discussão que a gente precisa fazer, tá? E se você tem dinheiro... A questão é que o tempo é tão curto, não é? Acho que ela não vai ser feita da forma correta. Mas você vê que o dinheiro podia estar sendo melhor utilizado, né? Dá para os taxistas, para os motoristas